Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Liliana Borges, Maria Lopes, Marta Meitinho Oliveira, David Santiago. Bem-vindos ao Poder Público desta semana e aviso preventivamente que são muitos os temas a averiguar neste episódio, dos programas eleitorais da AD e do PS que prometem muito dar e distribuir e nada antecipam dos efeitos da guerra comercial que hão de vir, ao mecanismo anticorrupção que só foi promulgado porque mais desgovernamentalizado do que a governamentalização inicial que o governo tinha colocado no diploma, passando também por um Ministério Público armado em ERC para garantir que se investiga sociais-democratas também o faz a socialistas. Liliana, nós já vimos neste momento mais de metade dos frente a frente nas televisões. É certo que falta aquele que é o mais esperado, que é entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, mas ainda assim acho que já é possível perguntar quem é que tu destacas até agora pela positiva e já agora também pela negativa. como não me pediste só uma pessoa, vou fazer já a batota e apresentar duas. Não, eu não pedi só uma. Posso então? Claro que sim. Eu destacava pela positiva por ter sido a sua estreia o debate em que Isabel Mendes Lopes foi substituir Rui Tavares, com o porta-voz do LIVRE, por uma questão de princípio, uma vez que Luís Montenegro não se fez representar no debate com o Bloco, com o LIVRE e com o PAN, os líderes destes três partidos optaram por ser representados por outras pessoas, com exceção do PAN, que não tinha mais ninguém para apresentar. Portanto, eu acho que Isabel Mendes Lopes surpreendeu também porque Nuno Melo desiludiu, porque não se preparou, porque creio que no debate teve... isso transpareceu, pelo menos foi a imagem com que fiquei, a arrogância de não se preparar, não sabia com quem é que estava a debater, falou de propostas do Bloco quando estava a falar com o LIVRE, portanto não acusou, por exemplo, o LIVRE de querer sair da NATO, que não é uma proposta que conste no programa eleitoral nem na ideologia do LIVRE, e portanto patinou e depois, claro, tentou corrigir, porque nos últimos dois debates já teve uma atitude diferente. Portanto, pela negativa, Nuno Melo, precisamente. André Ventura não pode deixar de entrar aqui na negativa porque, pese embora, e vemos muitos comentadores às vezes a dar avaliações um bocadinho mais altas, aquela coisa das notas, não basta repetir muitas vezes uma mentira para ela passar a ser verdade, nem espernear muito, ou seja, os debates não podem ser só retórica e não podem ser só uma performance, têm também de ser propostas e ele não tem programa ainda para... E ele não tem sequer programa para debater, ou seja... Ele não tem programa aprovado, mas ele... Pronto. Nós sabemos uma série, quais é que são uma E série nós não conhecemos das as propostas do propostas. Chega. Sim, por aí, mas, ou seja, mas muito das propostas do Chega é atacar as propostas dos outros, não é apresentar as suas próprias soluções. Nós temos também que ser um bocadinho mais rigorosos. O Chega tem... Nós podemos não concordar, podemos recusar liminarmente uma série delas, mas a verdade é que neste último ano notou-se que o partido tem mais assessoria também jurídica e, portanto, eles fizeram N propostas, muitas propostas, é verdade, até mesmo nesta questão da corrupção. Na campanha, nos debates, em concreto, não é? A questão é que o partido até apresentou uma série de propostas para todas as áreas no Parlamento. Ele não está a usá-las nos debates. Sim, eu estou a falar dos debates. Como outros partidos têm feito, apesar de ainda não terem... O Bloco ainda não apresentou o seu programa. Mas e, tem no falado entanto, de propostas e, no nos entanto, debates. Exatamente. E, no entanto, tem as suas propostas nos debates. Não, mas tem falado. O tem Ventura é que não tem falado de propostas concretas. É isso que eu estou a dizer. O partido tem as propostas que apresentou no Parlamento, com certeza, em princípio, continuará a defendê-las e serão iguais àquelas que irá apresentar. Ele não as tem, é chamado para cima da mesa. Portanto, ele tem fugido a comprometer-se com propostas concretas, dizendo, nós ainda não aprovámos o programa, porque, enfim, eu também compreendo que não faça muito sentido, até mesmo por parte dos partidos, irem para debates sem terem apresentado o seu programa eleitoral. Sim. Porque com quem os concorrentes, por assim dizer... Ficam em vantagem, não é? Rui Rocha disse isso mesmo, já não me recordo exatamente a quem.
talvez ao PAN, confesso que não me consigo recordar porque já foram tantos debates, disse, eu não acho que com justiça que faça sentido eu estar aqui a debater consigo porque eu estou em desvantagem, porque conhece o meu programa e eu não conheço o seu. Sim. Portanto, não conheço as suas propostas para... Mas também uma coisa mesmo, também é certa. Não mudou grande coisa, não é? No último ano, é isso que Não vais é dizer. isso. Muitas vezes os partidos colocam no programa eleitoral intenções ou propostas tão amplas que aquilo pode caber lá mas ainda quase assim tudo, já dá uma não é? ideia, não é? Ou pelo menos a forma de executar ou de concretizar, às vezes algumas propostas não estão propriamente explícitas como é que se quer fazer. Mas a sensação que dá é que ele não fala de propostas para não ser eventualmente penalizado com uma eventual desmontagem dessas mesmas propostas pelos partidos com quem ele está a debater, ou porque já aconteceu isso, não numa proposta concreta, mas naquilo que é a defesa que ele faz acérrima das políticas de Donald Trump, e isso tem saído o tiro pela culatra, não é? Porque nós vemos como tanto Pedro Nuno Santos como ontem Paulo Raimundo desmontam um bocado essa ideia ou seja, esse trumpismo não faz sentido porque não defende necessariamente, ou pelo contrário, não defende os interesses de Portugal quando se apoia às políticas de Trump. Na verdade, no debate com o Pedro Nuno Santos, a jornalista perguntou-lhe, então, mas aquilo mas defende as políticas que ele Donald diz que não Trump... se candidata nos Estados Unidos. Exatamente, e disse, não é isso, e na frase a seguir diz, então, mas a solução é aplicar taxas sobre os produtos que entram em Portugal. Ora, se isso não é exatamente a mesma coisa que Donald Trump tem feito, não sei qual é que é a interpretação que André Ventura faz das medidas de Donald Trump. Mas depois, dentro do Chega, só para terminar, o Eduardo Teixeira, deputado do Chega, há umas semanas falou connosco e criticou justamente as propostas de Trump. Portanto, acaba por nem sequer ser congruente com não o que espanta, alguns não é? deputados dizem. Entretanto, foi também apresentado o programa eleitoral da AD, que na semana passada não tivemos ainda a oportunidade de discutir, porque ainda não era conhecido. Isso já permite fazer aqui uma comparação com aquilo que são as propostas eleitorais do PS. Céu, o que é que destacas de cada um dos programas? Dirias que há mais a separá-los do que aproximá-los ou nem por isso? Depende das áreas. A verdade é que entre o PS e o PSD há aqui pontos de confluência e pontos em que estão em polos quase opostos, não é? Quer dizer, se é um polo, é oposto. Há uma confluência, por exemplo, nas metas salariais, por uma diferença de 10 euros, isto é quase aqui um leilão, de quem é que dá mais, porque o PS coloca como meta chegar ao fim da legislatura, ou seja, em 2029, é melhor dizer datas do que dizer fim da legislatura, que isto agora nunca se sabe quando é que será. Portanto, daqui a 4 anos... que o salário mínimo nacional esteja nos 1.110, a AD fala, é mais um número redondo nos 1.100, e ambos apontam para um salário médio nos 2.000 euros. Depois também há ali algumas confluências na imigração, mas não em tudo, até porque o PS é contra aquela ideia em que a AD volta a existir, Polícia de Fronteiras, da Polícia de não é? Fronteiras, e portanto o PS é contra isso, mas o PS já está mais numa de concordar com a necessidade de haver uma regulação através da entrada com contratos de trabalho, com compromissos de haver habitação, os trabalhadores terem formação, pelo menos em língua portuguesa, etc. Portanto, há aí mais uma... o PS, nesses aspectos, está mais ali a aproximar-se da AD. Agora, depois há todo um modelo económico e fiscal que os separa. A AD insiste na redução do IRC. Essa é, aliás, uma das bandeiras, não é? Já não para os 15%, e portanto é um bocadinho mais moderado, mas para os 17%. Embora seja para os 15%, é para as PMEs, é verdade, mas não é? na verdade as PME são o principal a fatia de leão do tecido empresarial, portanto exatamente. Acaba por ser, sim. Sim, enfim, é uma forma de se dizer que não está a beneficiar tanto os grandes grupos económicos. Exatamente. Agora,
O PS, e também há ali uma promessa de redução do IRS em 2 mil milhões de euros, 500 já para este ano, o que significa que vamos ter outra vez novas tabelas de IRS. Não sei se depois daqui a um ano teremos outra vez, outra vez a mesma ladainha de que andámos a Depende se há aproveitar durante eleições o ou ano. não. Se não houver, não se fala tanto, mas havendo... Exato. Portanto, a AD, mais esse enfoque nas empresas e para as famílias apenas a questão do IRS, e o PS aposta num pacote para reduzir o custo de vida das famílias com o IVA zero no cabaz de bens essenciais, que ainda não sabemos exatamente o que é que isso significa. Daí eu há pouco dizer que às vezes as propostas estão nos programas, mas estão de uma forma tão geral que depois não sabemos exatamente qual é que vai ser o impacto quando são aplicados na prática. Mas estava eu a dizer, o IVA zero para o cabaz essencial, o IVA de 6% numa fatia muito maior do consumo de eletricidade, porque é todo para aquela potência mais baixa dos 6.9 kVAs. Enfim, acho que é só uns 20% no IUC dos carros depois de 2007. Pedro Nuno Santos diz que é porque há muita gente ainda a usar o carro para ir trabalhar. Esquece que há muita gente que vai trabalhar e que precisa do carro para ir trabalhar e cujo carro é anterior a 2007, mas enfim, e se calhar são mesmo essas as pessoas que com os menores rendimentos, porque não trocaram... Não conseguem substituir. Exatamente. Não. Está também uma proposta na qual o PCP já tem insistido muito, que é a questão do limite para o valor do gás de garrafa, e há uma proposta... inspirada, copiada, um termo que vocês quiserem, do LIVRE, ainda que o LIVRE fosse 10 vezes superior, que é o tal pé de meia dos 500 euros para os bebés em certificados de aforro. Ou seja, na prática é dinheiro emprestado. Na verdade, não é? Porque é dinheiro que o Estado... Sim, mas com as taxas de juros atuais, aos 18 anos, aquilo são 100 e tal euros. Sim, assim, uma coisa assim, portanto, poderá levantar 700 euros se entretanto não forem reforçando com as prendas dos avós e dos padrinhos todos os anos, não é? Não é bem um pé de meia, é um pé de soquete. Não assim, dá uma para coisa duas do género. nacionalidades num aniversário. É daquelas meias sem perna, como É que isso, eles chamam. é só Exatamente. o pé de soquete, Pronto, não é? Exatamente. Bom, enfim, há mais algumas outras medidas, mas o que o PS disse foi, nós pegámos nos tais 1.500 milhões ou quase 2.000 milhões que representam a redução do IRC, para, em vez de darmos isto às empresas, darmos isto diretamente ao bolso das famílias. E essa é se calhar a principal... Eu diria que é a principal diferença dos modelos e da estratégia dos dois, quer dizer, do PS e da coligação. Ia dizer dos dois partidos, que não é bem dos dois partidos, mas pronto. É essa a principal diferença. Continua a ser um bocado também, Sim, já como no ano passado. Aliás, não é? o que diz mais aos eleitores, na verdade. Marta, nós aqui neste seguimento vemos que há aqui uma espécie até de leilão que já se tornou habitual, por exemplo, do aumento do salário mínimo, a ver quem é que consegue, quem é que aumenta mais, a redução de impostos, seja pelas empresas, seja nas famílias, mas a verdade é que tem sido uma constante. Tendo em conta isso, consideras que são realistas as previsões que constam em ambos os programas, sobretudo no que diz respeito às contas públicas, ao déficit, à redução da dívida, isto no contexto internacional que vivemos, não é? Olha, eu estive aqui a comparar as previsões daquele indicador que nós usamos com mais frequência, que é o saldo orçamental, para este horizonte temporal, que vai desde 2025 até 2029, a AD com o PS, e juntei o Conselho das Finanças Públicas, que é o órgão, a entidade independente que mais que é menos otimista. Pronto. Nós quase que podíamos, assim, de uma forma, se eu tivesse que atribuir um adjetivo a cada um, o Conselho das Finanças Públicas é o pessimista, a AD é o otimista e o PS fica ali no centro, é o moderado, digamos assim. Que é exatamente isso que eles querem mostrar-se, não é? Pronto, então está tudo bem. Nesse caso está tudo certo. Mas depois, olhando para a AD e para o PS em concreto, nota-se uma preocupação que eu acho que tem a ver com um legado histórico da história do nosso país, económica e política, que é
há um medo de pôr um sinal negativo e assumir que há um déficit, que é uma coisa mesmo muito impressionante. O PS chega ao ponto de pôr 0 em 2 anos seguidos, que é aquela coisa que, pronto, pode ser negativo, mas será 0 se formos a ver em percentagem do PIB. A AD é mais otimista nisto, e o que é facto, é curioso, pegando no que a Céu estava a dizer, era que eles os dois olham para o mesmo valor. Portanto, as políticas que eles dizem que vão aplicar custam mais ou menos o mesmo, um faz assim, o outro faz assado, mas depois o resultado final na AD dá um resultado final mais otimista do que no PS, e portanto isto está aqui qualquer coisa que não está a bater muito certo à partida. O que é que estraga isto tudo? É, assim, completamente, é o que o Conselho das Finanças Públicas disse, porque o Conselho das Finanças Públicas disse nem é tanto pelos números que prevê déficit, é por dizer que... E prevê déficit sem contar com propostas como as que estão nestes programas, não é? Não conta, é isso tudo, é juntando isso tudo, são várias coisas, que é, olhamos para aquele horizonte temporal e vemos que de 2026 até 2029 há sempre déficit. Não estão lá incluídos os impactos destas últimas tarifas que tinham sido anunciadas e que, entretanto, estão suspensas. Pronto, não sabemos também, portanto, há aqui uma dose de imprevisibilidade também aqui muito grande. O Conselho das Finanças Públicas diz que prevê isto por causa da manutenção das... Ou seja, partindo do princípio que se mantêm as políticas que estão em vigor. Portanto, e eu não ouvi ninguém dizer que vai acabar com elas, portanto, não há nada para mudar aqui. E não tem em conta também ainda políticas novas que possam surgir. Portanto, parece-me que há aqui um desfazamento enorme entre a realidade e o que nos estão a querer... E as previsões dos partidos, dos dois partidos. Não, o que eu ia dizer é, as previsões dos dois partidos não têm em conta também essas novas intenções de Donald Trump. Nem um nem outro. Pois, exato, também não contam nada, é políticas invariantes, é o que temos, com base no que temos. Não, eu estou a dizer o PS e a AD, o PS, sim. essas previsões também não têm. Não embora entram o PS em linha de conta com as questões americanas. Mas o PS calcula, eventualmente, num cenário de determinadas sanções, o que é que pode acontecer. Pelo menos faz esse exercício, vá. O que me parece, olhando para aqui, é que há um desfazamento muito grande de PS e AD face à realidade que o Conselho das Finanças Públicas nos apresenta. Quando olhamos só para PS e AD, parece-me que o PS tenta de alguma forma que isto não pareça tão evidente. Tão não é assim tão descarado, como a AD. No debate com Rui Rocha, Luís Montenegro falou também aqui, trouxe uma nova expressão, que é a expressão da montenegrização dos restantes líderes partidários, considerando que se estão a aproximar das medidas que foram aprovadas pelo governo da AD e desde logo na imigração. Como se todas fossem de Montenegro, não é? Sim, ou exato. Como se todas fossem do PSD. É personalização, mas a campanha vai ser muito feita nesse contexto, inclusive é do PS também, Pedro Nuno Santos, não é? A verdade é que este termo vingou no léxico político pré-eleitoral, tem sido tema de debates, de artigos de opinião, e nesse sentido, Liliana, eu perguntava-te se achas que o ainda Primeiro-Ministro tem razões, de facto, para falar numa montenegrização, ou isto não passa mesmo de uma botada de campanha? Eu estou dividida na resposta e explico já porquê. Por exemplo, ontem no debate entre a AD e o Bloco de Esquerda, a Joana Montenegro também, em substituição de Mariana Montenegro, também... Joana Mortágua. Não, é que isso é mesmo uma montenegrização das pessoas. Isso é que é brilhante. Pronto, então olha, está a resultar mesmo. Estar dividida e passo a dizer que de facto está a resultar. Joana Mortágua, em substituição de Mariana Mortágua, que neste momento, se estiverem a ouvir o podcast agora, estão... As Irmãs Montenegro. A arranhar, peço desculpa pela confusão. Dizia eu que acusava a AD precisamente de estar numa venturização e de estar a aproximar também de André Ventura. Portanto, estas expressões parece que vão de facto marcar a campanha eleitoral, como dizes, mas depois eu tenho de facto, embora reconheça que, como a AD tem vindo a apontar esta questão na imigração, da leitura de que o país político fez em relação às respostas para a imigração e da própria moderação de Pedro Nuno Santos, que temos vindo a assistir desde janeiro, mas depois também que se reflete no próprio programa eleitoral do PS, desta atitude mais ao centro em relação à abordagem quanto à migração. Percebo que Luís Montenegro faça essa leitura. Dito isto,
E para quem esteve na apresentação do programa, no caso eu, na apresentação do programa da AD, todo este culto de personalidade que entretanto está a fazer em torno de Luís Montenegro, deixou o Luís trabalhar, por exemplo, ontem, Joana Mortágua dizia a Nuno Melo que, curiosamente, no hino da AD não havia qualquer referência ao Nuno Melo, que é o outro líder do outro partido que está lá representado e do qual não há sinal. O próprio Se calhar não o querem deixar trabalhar. Se calhar ao Nuno Melo não deixam o Nuno trabalhar. Para não apostar no regresso do serviço militar obrigatório. O Luís trabalha e o Nuno aplaude, não é isso? Pronto, se calhar. É uma boa dupla. Portanto, dito isto, esta questão do culto da personalidade à volta de Luís Montenegro, quando estamos a ir para eleições, porque de facto houve um problema justamente relacionado com Luís Montenegro, é uma questão muito pessoal, parece-me extraordinário que assim permaneça. E eu acho que é arriscado, embora os estudos de opinião continuem a favorecer Luís Montenegro, mas também porque refletem esta maioria à direita sociológica na qual nós nos encontramos agora, acho que pode ser arriscado, até porque ontem, por exemplo, tivemos um exemplo muito concreto, naquela que é a minha leitura, de uma distinção entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, na questão de como é que os dois responderam à averiguação preventiva, e tendo em conta a tua introdução, David, acredito que iremos falar sobre isso mais à frente, mas em relação à averiguação preventiva, de que os dois são alvos por questões diferentes. Porque vimos aqui aquela questão do sorriso de Luís Montenegro, não é? Estou com o sorriso sempre, que é acusado de ter um sorriso cínico. Ele reagiu a todas as questões de que tem sido alvo de uma forma muito diferente daquela que reagiu Pedro Nuno Santos ontem em resposta aos jornalistas, porque respondeu, esteve disponível para explicar tudo. Portanto, isto para dizer que este culto de personalidade à volta de Montenegro, embora eu perceba que reflita de facto essa aproximação ao centro do PS, acho que é arriscado porque estamos em eleições por causa de Luís Montenegro. Ok. Ainda vamos voltar a esse tema, mas deixa-me só aqui ainda um tema pelo meio que também diz respeito ao dia de ontem, de quarta-feira, em que o Presidente da República promulgou a remodelação do mecanismo anticorrupção, o MENAC, com uma série de recados, deixando claro que só o fez porque o Governo abdicou da prerrogativa de nomear os dirigentes da entidade, mas que Marcelo Rebelo de Sousa ainda assim considera que a entidade fica ou continua excessivamente governamentalizada. A entrada em vigor fica, porém, para depois das legislativas. Ele dá nota disso mesmo. Marta, será que Marcelo está à espera que o próximo Parlamento avance com uma apreciação parlamentar do diploma para o revogar? Porque fica um pouco essa sensação. Eu quando vi a nota em que ele diz que promulga porque o Governo alterou uma questão que ele considerava essencial, mas ainda assim continua a dizer que há governamentalização, eu pensei, meu Deus, o que é que ele pensaria antes, não é? Não sei o que é que ele teria feito. Sim, ele diz que sempre foi crítico do... Sim, exato, o que é que ele pensaria antes desta alteração, se ele ainda tem reservas mesmo assim com o diploma agora. Sim, ele parece abrir um bocado a porta a que isso aconteça, a que fique aqui uma incerteza em relação ao destino desta entidade, que os resultados que tem tido são até agora praticamente nenhuns, não é? Nós temos dado conta disso em várias notícias. E para além disso, não nos podemos esquecer que estamos a falar de um organismo que foi criado em 2021, nós estamos em 2025. Estas coisas nós sabemos que demoram sempre tempo e principalmente demoram tempo a que se vejam resultados, mas nós agora estamos na fase do demora tempo a que aquilo exista. Funciona, não é? Funciona, exato. Já estamos a falar da fase de arrancar. Ficou com parte das competências que estavam no Tribunal de Contas. E, portanto, esse processo de transição também foi demorado. Mas também é verdade que há aqui uma série de entidades que nos últimos anos, mesmo depois de criadas, andaram aí a patinar durante que tempos? Sim, e também com estes ciclos legislativos tão curtos, também não ajudam nada, como é lógico. E parece-me que há aqui uma porta que para qualquer coisa possa acontecer na próxima sessão legislativa, na próxima legislatura, que nós não sabemos o que é que pode ser, mas fica aqui essa ideia. Pode ser por uma razão meramente jurídica, é que a apreciação parlamentar tem que ser pedida no prazo de 30 dias. Sim, certo. E, portanto, é para garantir que há condições para isso poder acontecer. Exatamente. Pois, exato. Se fosse agora, depois não havia agora, depois já não havia nada a fazer. Os 30 dias esgotavam-se nas vésperas de eleições e, portanto, nada se podia fazer. Portanto, isso é mas já dá a sensação que este recuo do Governo, face à notícia que tínhamos sido nós a avançar, que dava esse poder ao Governo
de nomear e, portanto, depois mudou passado cerca de 3 semanas de ter sido noticiado. Parece ter sido já por pressão de Marcelo, não é? Pelo menos Sim, fica mas essa ideia. aquilo que aconteceu foi que o atual presidente do MENAC, quando soube que ia ser substituído, aqui há 2 meses, aparentemente, também é verdade que aparentemente continua a fazer aquilo que tinha feito nos últimos meses, que era, peço desculpa, mas nada, não é? E, portanto, nós temos o MENAC também aqui parado por causa destas tricas de, tal, vamos acabar com isto, vamos remodelar isto, e quando se avisa que se vai remodelar qualquer coisa, o que é que acontece a esse organismo? Esse organismo Fica parado à espera de uma decisão. Fica não é? parado. Até porque Portanto, é para substituir o líder, o presidente, Sim. é esse o objetivo. Bom, ontem houve também, e a Liana há pouco falou disso, houve também a notícia de que a Procuradoria-Geral da República está a averiguar preventivamente Pedro Nuno Santos. Céu, faz sentido isto surgir agora e ser tornado público nesta fase? São várias perguntas numa, mas... será que o Ministério Público se sentiu obrigado a fazê-lo porque também fez algo idêntico a propósito da SPI Não Viva e de Montenegro? É o Ministério Público aqui a zelar pelos equilíbrios neste clima ou neste período de campanha eleitoral? Não sei se terei resposta para tudo isso, até porque nós não sabemos, por exemplo, quando é que foi feita esta denúncia anónima. Agora, Com base numa notícia que tem 2 anos, não é? E que já foi... sim, mas há uma denúncia, portanto, isto podia haver Sim, algumas coisas que tivessem ali por explicar. Na verdade, confesso que parece-me que não estão, mas isso também já lá vamos. Agora, quando tu dizes que se faz sentido disso surgir agora e ser tornado público, vamos dividir isto. Isto pode surgir em qualquer altura, não é? Uma denúncia ao Ministério Público pode surgir em qualquer altura. Se faz sentido ser tornado público, não sabemos como é que isso chegou cá fora. Isso pode ter chegado cá fora, quando eu digo cá fora, é fora do Ministério Público. Pode ter sido uma fonte do Ministério Público que terá dito, coisa que não costuma acontecer. Certo. Atenção que também Pedro Nuno Santos está aqui a ser alvo de uma averiguação, ou pode ter sido, se calhar, quem denunciou que enviou essa também denúncia, ou partilhou essa denúncia com a comunicação social. Isso não sabemos. Agora, o Ministério Público está obrigado a investigar quando lhe aparece uma denúncia. Não pode simplesmente fechá-lo numa gaveta, não é? Uma denúncia destas. Dar nota quando foi Montenegro foi o próprio Procurador-Geral da República que fez questão de anunciar. O que é se também calhar... inusitado, não é? Exatamente, precisamente. Mas se calhar mais vale ser ele a dizer, porque sabemos quem é que foi a fonte. E agora a questão é, e aquilo está em segredo de justiça? Não sabemos ainda, porque é uma simples averiguação e se calhar não tem essas regras. Portanto, desta vez não foi ele apenas confirmou. Pronto, ótimo. Ao menos sabemos aquilo que se está a passar e aquilo que se está a fazer. A minha pergunta é, e o resultado de ambos ainda vem em tempo útil até às eleições? Não sabemos, temos que esperar. Até porque aquilo é uma averiguação, ou seja, não é uma investigação, não é um processo, não tem prazos. Não sei até que ponto isto não vai andar aqui a mastigar, não é? De um lado para o outro, durante o próximo mês. Na altura, com Montenegro, Amadeu Guerra disse isto vai demorar o tempo que tiver que demorar. Pois. Exato. É o tempo da justiça. Exato. É o tempo da justiça, que é rápido, não é? Que não é o tempo da política. Isso já todos sabemos. Agora, estavas-te a perguntar se era o Ministério Público a zelar pelos equilíbrios. Não sei. Ou tornar público, pelo menos, não é? Se fosse... Não, porque o Ministério Público tornou público porque lhe perguntaram. Não é? Porque do primeiro foi o Procurador-Geral, desta vez não foi. Aí se calhar não houve esse equilíbrio. Mas, enfim, aquilo que eu gostava de regressar a isto são casos de facto um bocadinho diferentes, porque e Pedro Nuno Santos já ontem pôs em cima da mesa todas as explicações e nesta quinta-feira publicou a documentação toda. E se nós formos fazer contas entre umas coisas e outras, de facto, aqueles valores batem certo. Eu estive no Tribunal Constitucional há um ano e fiz a sequência toda das declarações de património e rendimentos desde 2005, quando ele foi eleito
deputado pela primeira vez. Há ali uma nítida oferta da família, portanto, dos pais, tal como ele ontem até confirmou, não disse valores, mas disse que sim, que a família o ajudou, os pais o ajudaram a ele e à irmã, e os sogros também ajudaram através da mulher nas compras de 2018 e agora 2022, perdão. E notava-se esse desenvolvimento, ou esse aumentar de património e numa declaração ele apresentava uma série de contas bancárias e aplicações financeiras que na outra a seguir já se tinham transformado num imóvel, e depois esse imóvel mais tarde foi vendido e voltou a contas e etc. Portanto, todo este percurso desses rendimentos está, diria eu, minimamente suportado. Já tinha havido notícias sobre isso há um ano também na campanha eleitoral. Não tiveram, se calhar, a proporção mediática que estão a ter desta vez, porque isto vai manter-se até às eleições, e porque também as eleições são provocadas por dúvidas sobre a ética e transparência de um destes protagonistas, o que não acontecia há um ano, não era? A questão era diferente, foi por causa da influencer e que envolvia António Costa. E, portanto, a minha dúvida é qual é que vai ser o impacto negativo ou positivo para cada um destes partidos, ou seja, para o PS e para a AD, e, por consequência, para o Chega, se não aparecer, portanto, nada sobre André Ventura, não é? Porque a verdade é que André Ventura pode perfeitamente cavalgar, e nós sabemos como ele é hábil nestas coisas, pode perfeitamente cavalgar no facto de aqueles dois senhores estão sob averiguação, como é que é? Averiguação preventiva. Eu não. Ele já beneficiou há um ano de um caso também do caso que estava ligado à justiça exatamente, à queda de António Costa, não é? E por isso, deixa-me só especificar mais uma coisa, que é que eu tinha começado a dizer há pouco. Mas diz-me só uma coisa, o que está a dizer é que a atuação do Ministério Público pode beneficiar Ventura, e nesse sentido a atuação do Ministério Público pode fazer dele o melhor amigo de Ventura, ou não? Isso não é uma pergunta fácil de responder, mas não, eu não quero sequer pensar que isso tenha por trás qualquer intenção. Não estou a falar de intenção. Acho que pode ser uma consequência. Estou a dizer na prática. Pode ser uma consequência desta história toda. Isso pode, não é? Porque na verdade, se juntarmos os protagonistas todos à volta da mesa, quem é que está a ser alvo de uma averiguação? Não é André Ventura, não é Rui Rocha, não é Paulo Raimundo, Joana Mortágua, Mariana Mortágua, por estes motivos não, mas o Chega e vários dirigentes do Chega têm mas não ele. outras Mas questões. não ele. Sim. Não há nada diretamente com André Ventura, até porque ele não. neste tipo de caso ele não tem casa própria, tem algumas coisas que o beneficiam, se quisermos, neste tipo de circunstâncias. Agora, eu não estou de todo, atenção, não estou de todo a dizer processos de que o intenção, Ministério Público... mas na prática é o que significa, não é? Exato. As ações têm uma significa, não é? pode ter esse efeito no eleitorado, isso pode, e isso também vai depender da forma como André Ventura cavalgar esse argumento. Na prática é isso. Bom, vamos, porque já nos estamos a alongar, vamos agora ao público e notório desta semana. Liliana, começo por ti. Eu começo por um tema que nós já trouxemos aqui, que é a questão dos programas eleitorais. Nós estamos a uma semana do arranque oficial da campanha, mas já passou uma semana de debate, estamos quase a terminar a segunda, e nem todos os partidos ainda apresentaram os seus programas eleitorais, tendo em conta que os apresentaram há um ano, não creio que existam, e o mundo mudou, é verdade, mas... Questiono-me se haverá assim tanta coisa para atualizar nos programas para que nesta fase Bloco, PAN e Chega ainda não tenham apresentado. Embora tenham apresentado, em particular o Bloco, tem feito apresentações medidas fatiadas. Avulso, não é verdade? Não é bem, é por áreas. Tem fatiado por determinadas... O PAN tem sido também, já também apresentou um pacote isso, de violência doméstica e combate contra a violência doméstica e combate contra a violência sexual. Tem-nos passado também outras... Ainda assim não é o programa, não é? E, portanto, e justamente também porque os debates já estão a decorrer e porque por uma questão de justiça e de rigor e de seriedade de debate de propostas, é preciso que existam propostas para que possam ser escrutinadas. Marta. Olha,
Tem um bocado a ver também com os temas das campanhas, porque nós na sondagem que divulgámos, quem respondeu à sondagem dizia que queria ouvir falar durante a campanha em saúde, habitação e educação. E agora um estudo que saiu esta semana que diz que as menções nos pós-debates relacionadas com o que se debate entre os candidatos nas televisões querem falar sobre habitação, imigração, saúde. Portanto, é para dar uma nota positiva aos portugueses. Sim, estão mais ou menos alinhados, não é? Sim. Céu. Olha, eu escolhi esta estratégia de propaganda do governo, parece ser um bocadinho na base do empresta-me aí uma proposta boa, que é, a AD lançou os outdoors, os primeiros outdoors, os primeiros não, já não são os primeiros, mas pronto, uma série de outdoors com algumas medidas adotadas por este governo em 11 meses, e está lá mesmo 11 meses. Um deles enfim, foram os outdoors que estiveram ali assim mais ou menos a hora, o tempo quase de assar um frango na brasa, talvez seja mais rápido, mas pronto. O tempo que demora a assar o Cordeiro da Páscoa, já que estamos em véspera de Páscoa, que foi um outdoor em que aparecia Luís Montenegro, em que dizia: criámos o passe rodoviário verde. Ora bem, nem isso existe sequer. O que foi alargado foi o passe ferroviário, não é? Que na verdade também é uma medida, foi uma medida proposta pelo LIVRE e adotada pelo governo socialista, pelo governo de António Costa. Portanto, E agora não seria um pouquinho incrementada agora. E agora alargada ao resto do país, portanto, Sim. não seria criámos, mas quando muito seria alargámos o passe ferroviário verde. Mas isto não é o único, porque eu passei há pouco por um que também é com o mesmo grafismo, e também diz que em 11 meses criámos o passe gratuito para jovens. Nós não criámos o passe gratuito para jovens, meus amigos, nós quando muito alargámos a abrangência do passe gratuito, porque o passe gratuito era para jovens até aos 23 anos que estivessem a estudar, e agora é para todos. Portanto, tendo em conta que a AD justificou o primeiro erro do passe rodoviário, dizer que tinha sido um erro lá da equipa dos designers, atenção que se calhar é melhor criarem aí uma tarefa qualquer de alguém que faça de copydesk, porque isto, uma revisão de texto precisa... Revisão de outdoors. Uma revisão de outdoors precisa-se na AD. Bom, ficamos então por aqui, vamos marcar encontro na próxima semana, até lá. Até lá. Boa semana. Até breve. O público fica no ouvido.